Segunda metade do século XIX, a economia da borracha alimentava a indústria europeia. Os ingleses impulsionaram esse processo com a navegação a vapor, controlaram rapidamente as linhas para Nova York e Liverpool e, em pouco tempo, tomaram conta das principais atividades comerciais em Manaus. A participação dos ingleses foi fundamental para o desenvolvimento da economia da borracha. Então, nós temos a participação dos ingleses na navegação exterior, principalmente, nas finanças, né? Na tecnologia portuária, né? E nos serviços básicos de infraestrutura dos quais eles foram concessionários. Manaus era considerada uma das cidades mais modernas do país. Tinha bonde elétrico, serviço de telefonia e rede de água e esgoto. O porto flutuante, também construído com tecnologia britânica, acompanhava já naquela época o regime de cheia e vazante do Rio Negro. Traços da arquitetura inglesa estão nos desenhos de prédios, como o da Alfândega, dos Correios, a Ponte de Ferro e o belo mercado municipal, com estilo neogótico, envolto por muito ferro fundido trazido de Glasgow, na Escócia. A influência dos ingleses aqui em Manaus não fica restrita à arquitetura da cidade. Foram eles também os precursores na história do futebol do Amazonas, isso no início do século passado. Luciana organiza um material valioso que conta o surgimento do futebol em Manaus. A historiadora confirma que o primeiro clube de futebol da cidade era formado por ingleses em 1908. A sede do Manaus Athletic Club foi erguida no Bosque Clube. Aqui, o documento da planta do local. As regras são estabelecidas em 1863. Eles trazem essas regras. Então, eles adaptam a bola, que era usada pelos indígenas, porque antes era uma bola pesada, uma bola de couro. O Manaus Athletic Club também foi o primeiro campeão amazonense, em 1914. Os ingleses introduziram o futebol aqui, mas a tradição dos clubes não avançou no estado por causa da Primeira Guerra Mundial. Os times foram desfeitos e não conseguiram se recompor mais. Os times ingleses aqui de Manaus, em 1914, eles ficam desfalcados por causa da Primeira Guerra Mundial. Os jogadores começam a ser convocados pela coroa, né, inglesa para servir na guerra. Alheios à forte ligação entre ingleses e manauaras, os torcedores que chegam a Manaus para assistir à estreia da Inglaterra na Copa ficam surpresos com o que veem. Essa construção tem estilo vitoriano. É uma boa história essa conexão entre as culturas, diz Lee, que veio de Manchester. O inglês Chris mora em Manaus há 2 anos e não tem dúvida que a torcida será bem acolhida. Por isso eles vão se sentir muito em casa, os ingleses, com essa brisa que a gente tem hoje também, mais em casa ainda. Amazonenses e ingleses, uma história rica entre 2 povos, ressurge na capital sede da Amazônia na Copa para aquecer de hospitalidade os visitantes que sonham com a taça do Mundial no Brasil. Hey, galera!